Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o Fernando Rocha, esse é o Saúde e Bem-Estar. No programa de hoje, você vai conferir conosco a professora titular aposentada do Departamento de Cirurgia da Faculdade de Medicina da UFMG, especialista em terapia nutricional do Hospital Mater Dei, doutora Maria Isabel Correia, é nossa convidada para falar sobre terapias de reposição nutricional e muitas outras coisas também. Temos hoje no programa a também médica endocrinologista, a doutora Eliana Teixeira, que vai tirar nossas dúvidas sobre os distúrbios metabólicos e hormonais e principalmente sobre o papel das vitaminas. Claro que a gente também tem o quadro Mito ou Verdade. Esse assunto, o quadro está muito bom. Vamos desmistificar o universo das vitaminas. Com a pandemia que a gente ainda atravessa, muitas pessoas têm se preocupado com a reposição de vitaminas. Falta isso, falta aquilo. A vitamina D, por exemplo, teve muita procura por suplementação nos últimos anos, mas será que essa administração dessas substâncias pode ser feita de qualquer forma, por qualquer pessoa? Como é avaliada a deficiência das vitaminas? Como ter certeza de qual vitamina tomar? E os riscos das dosagens erradas? As orientações médicas fundamentais no uso da vitamina, quais são essas recomendações? É sobre tudo isso que a gente vai falar aqui no nosso Saúde e Bem-Estar de hoje. Quem está aqui no estúdio, da honra da sua presença, a professora titular aposentada do Departamento de Cirurgia da Faculdade de Medicina da UFMG e também especialista em terapia nutricional do Hospital Mater Dei, a doutora Maria Isabel Correia. Seja bem-vinda, doutora. Uma alegria imensa receber a senhora aqui. Obrigada pelo convite. A alegria é nossa. A gente estava papeando aqui antes, como sempre acontece aqui nos bastidores. Aliás, eu acho que a gente devia fazer um programa sobre a conversa que acontece antes da gravação. Eu estava perguntando à professora sobre esse assunto, vitaminas. Todo mundo entende, todo mundo tem uma opinião. E aí ela me respondeu de forma cirúrgica. De médico e louco, todo mundo tem um pouco. E ela disse, nem eu sei direito tudo que tem que saber sobre as vitaminas. É um estudo que não para nunca, não é, doutora? Na verdade, eu costumo brincar que dentro da terapia nutricional existem muitas coisas que nós não conhecemos. E a área das vitaminas é uma área um pouco obscura, no sentido de que, primeiro, temos dificuldades em dosar. Até recentemente não se conseguia dosar a maioria das vitaminas. Mesmo quando nós conseguimos dosar o que está no sangue, não necessariamente representa o total que nós temos no nosso organismo, porque nós temos vitaminas de depósito e temos vitaminas, digamos, de mais curta duração, uma maneira leiga de explicar. Então, o que eu meço no sangue não necessariamente é o que eu tenho a mais ou a menos. Então, começa pela primeira dificuldade. Será o que a gente está a medir é realmente o verídico? E nesse sentido, por exemplo, um grande exemplo é a própria vitamina D. A vitamina D, até recentemente, o ponto de corte do que era normal, e a normal era 1. Nos últimos anos, dobrou. E eu, particularmente, continuo a achar que provavelmente esse valor não é o correto ainda. E vou explicar por quê. Vitamina D é produzida em função da nossa exposição ao sol. Brasil, um país tropical, em que as pessoas só de andar na rua já recebem os raios solares. E a gente não usa protetor solar no corpo. Nós, mulheres, até usamos no rosto. Mas a exposição do resto do corpo é esse dia a dia com o sol. Será que os brasileiros têm vitamina D baixa? Se nós formos ver, de muitas pessoas está no limite inferior. Eu vou me usar como exemplo. Eu tomo só, você vê que eu estou bem queimadinha, inclusive, né? Estou chegando numa temporada em Alagoas. A minha vitamina D está dentro dos valores da normalidade, mas está lá no limite, digamos assim, perto do limite normal. Será que eu tenho vitamina D baixa? Não tenho não, porque eu tomo sol ao fim de semana, eu ando na rua todos os dias muito e não uso protetor solar. Aliás, o meu dermatologista de vez em quando tem vontade de me bater.
Eu acho que a senhora é a primeira pessoa que tem coragem de dizer isso publicamente aqui. Eu tenho coragem de dizer e sou totalmente contra os sensacionalismos. Então, eu acho que a vitamina é uma área obscura, sim, na terapia nutricional. Nós não sabemos direito tudo. Quem disser que sabe, desculpa, vai me ensinar, porque eu ainda não aprendi tudo. Então, vamos começar. O que é a vitamina? Então, a vitamina são, dentro do grupo dos micronutrientes, ou seja, nutrientes bem pequenininhos, que são fundamentais para uma série de reações metabólicas, inflamatórias, imunológicas do organismo. Então, age em conjunto com uma série de outras vias metabólicas e moleculares para que haja um equilíbrio do nosso organismo. A própria vitamina D, que eu mencionei, tem um papel muito parecido com o de um hormônio. São essenciais, não podemos viver sem vitaminas. Um bom exemplo, na época das caravelas, morreram mais marinheiros de escorbuto, que é a deficiência de vitamina C, do que de tempestades em alto mar ou de piratas. E como que isso foi visto? E por que isso acontecia? Porque os marinheiros embarcavam, ficavam meses em alto mar, iam consumindo os produtos frescos e depois restava só, que chamavam ração, né? O que era o resto, e eles morriam sangrando das gengivas. E um dos médicos da Armada Inglesa percebeu que, ao chegar num porto e oferecer laranjas e limões, os marinheiros melhoravam. Então, tanto que a gente diz, olha, todo mundo fala assim, mas esse estudo, qual que é a qualidade desse estudo para provar? Esse é um tipo de estudo observacional. Observa, trata, melhora. Não é considerado o padrão, o melhor tipo de estudo, mas é uma evidência inquestionável. Então, vitaminas são essenciais, não tem como viver sem o aporte desses micronutrientes. Eu citei D, citei C, mas nós temos o complexo A, temos vitamina K, ou seja, é um grande grupo que tem um papel importante e que é difícil, sem dúvida nenhuma, ainda que hoje possamos mensurar, de ter com certeza se é deficiência ou excesso. Lembrando que o excesso também é prejudicial. E vou usar a vitamina C, que há uns anos atrás, principalmente numa onda de que devia-se usar em grande quantidade vitamina C, porque principalmente quem é adepto da medicina ortomolecular, porque é uma vitamina antioxidante, vai contra os radicais livres, muita gente começou a aumentar o consumo não natural, artificial, com suplementação, e isso é uma das causas do aumento da incidência de cálculos renais no mundo ocidental. Porque o excesso de vitamina C vai ser excretado pela urina, vai formar depósitos com o que já normalmente é excretado e forma cálculo renal. Então, dizer que é inócuo, não é. E isso é importantíssimo porque, como eu disse na abertura do programa, existe uma procura muito grande por vitaminas, porque a gente entende, né, de uma forma geral, que ter ficado muito tempo em casa, a quarentena que a gente atravessou, a pandemia que a gente ainda enfrenta, isso de uma forma muito geral trouxe deficiência de vitaminas para todo mundo. Essa é a informação. Mas qual é a vida prática de todo dia? O que ela ensina do seu ponto de vista, doutora? O prático do todo dia é que nós precisamos de ter uma alimentação balanceada. E aí mora a grande dificuldade. O que é alimentação balanceada? E eu não vou dizer dieta, porque eu sou contra essa palavra dieta. Eu sou a favor de alimentação saudável, balanceada. E uma alimentação balanceada demanda a ingestão de produtos frescos, principalmente verduras, frutas, tubérculos frescos. Dentro do possível, inclusive com cascas. Aqueles que possam ser ingeridos com cascas, porque aí entramos na seara das fibras, é outra conversa. Então, são esses produtos naturais que são a grande fonte, no caso aqui, das vitaminas.
E nós consideramos que a ingestão mínima recomendável por dia de frutas são 3, mínima. Frutas frescas. 3 frutas. Frescas por dia, mínima. Não estou dizendo que isso é a média, estou começando pelo mínimo, o limite inferior. Eu brinco na sala de aula com os meus alunos, quando nós conversamos sobre isso, meus alunos da medicina, não os da nutrição, mas da nutrição às vezes também. Pergunto, quem come 3 frutas frescas por dia levanta a mão? Aí você vai lá 1 ou 2 gatos pingados que levantam, porque a maioria das pessoas não faz isso. Mas não só frutas, as verduras, como as folhas, as saladas. O recomendado é um prato, não é um prato, é um prato de folhas... Colorido, de folhas variadas, porque também não adianta, eu só como alface todo dia. Isso é monotonia, não tem... Porque as fontes de vitaminas vêm de distintos. Então, um é mais rico em B, o outro é mais rico em A, o outro é... A gente tem que misturar. Então... Se uma pessoa faz uma alimentação saudável, certamente não precisará de suplementar. O problema é que a maioria das pessoas não faz alimentação saudável. Porque a vida apressada de todo dia essa não é desculpa, não. Não dá esse tempo, né, doutora? Desculpa, não é desculpa, porque minha vida começa às 4h30 da manhã e acaba normalmente às 9h30 da noite. Essa 5 anos. E eu faço alimentação absolutamente saudável. Eu fui atleta durante muitos anos. Nunca tomei nenhum suplemento alimentar. E eu não tenho problema nenhum de dizer a minha idade. Eu tenho quase 62 anos de idade e nunca suplementei nada, nem nos meus tempos áureos de alta competição. Por quê? Porque eu buscava nas fontes naturais. É uma questão que envolve também planejamento, claro, né? Por exemplo, a gente pode falar do feijão, que exige um tempo de preparo e é uma riqueza abundante no Brasil, principalmente combinando com o arroz, né? Mas falta tempo para preparar o feijão, deixar de molho, esperar ele ficar bom. E na vida corrida existe essa desculpa. Eu tenho também... Você falou bem, desculpa, né? Porque não é justificativa. Eu tenho uma dúvida com relação ao que seriam as porções indicadas. A senhora falou 3 frutas, muito se fala das 5 porções de frutas. O que é essa porção? Então, normalmente, quando é unidade, então uma maçã é uma porção, uma pera é uma porção, normalmente é abacaxi, 2 rodelas. Então, é o que normalmente, eu não estou aqui falando exato, mas a porção é o que normalmente a gente comeria. Não é meia banana, um quadradinho de maçã, não, é a unidade das frutas que possam ser comidas por unidade. Das demais, é tipo um prato de sobremesa com melancia, é um prato de sobremesa com melão, não é aquele monte, é um prato. Sim. A gente vai continuar falando sobre reposição no segundo bloco também, porque esse é um assunto que demanda muita dúvida e muitas perguntas também, mas invariavelmente a gente acaba esbarrando no que alguns médicos falam sobre o excesso de exames que a gente faz no Brasil hoje, pedidos exagerados, que vão balizar o que é normal ou não de absorção de vitaminas. O senhor acha que a gente acaba incorrendo nesse problema? Eu não gosto de dar palpite quando eu não tenho números. Veja bem, como você falou logo no início, eu sou professora universitária, trabalho com pesquisa. Para mim, para eu te responder a isso aí, eu teria que ter um estudo e para te dizer se no Brasil realmente isso acontece. O certo é que é importante que para eu fazer qualquer afirmativa eu tenha estudado com detalhe. Não tenho essa resposta para você, não tenho problema de dizer não sei. O certo é que a gente precisa conhecer o que cada um pratica no seu dia a dia em termos de aquilo que nós denominamos a busca de uma vida equilibrada para ter saúde. Passa por isso alimentar, número 1, porque ninguém vive sem comer. Se eu decidir parar de comer, vou ter problemas. Ninguém deveria viver sem atividade física. A Organização Mundial de Saúde estipula que pelo menos 150 minutos de atividade física por semana de moderada a intensa. E a gente não vive sem ar. Então, se esses fundamentos são, digamos, o tripé de um hábito de vida equilibrado, balanceado, a gente deveria se preocupar com o que nós praticamos, fazemos ou seguimos, incluindo ainda o sono. Sim, o sono é fundamental, né? Uma boa noite, um bom dia de vida
requer uma boa noite de sono e vice-versa, né? Porque aí a gente chega no funcionamento perfeito. A senhora disse que algumas vitaminas têm um papel até de hormônios e algumas vitaminas são produzidas também pelo próprio organismo? Então, de uma maneira indireta, vou responder essa sua pergunta. Mais ou menos, sim. Mas sempre dependemos de fontes exógenas para que realmente tenhamos um balanço adequado. Agora, a diferença entre as hidrossolúveis, as lipossolúveis, sim, isso também faz diferença no papel delas no nosso corpo? Cada uma tem um papel diferente. Então, por exemplo, A, D, E e K são as lipossolúveis. A, importante para a visão. D, função de hormônio. K, coagulação. E, antioxidante. As hidrossolúveis são aquelas que, como eu disse, são as que não têm depósito, que estão mais circulantes, mas, novamente, uma área de um ponto de interrogação muito grande. Mas todas elas têm um papel importantíssimo. A C, eu já dei o exemplo, o que é que causa. Deficiência de vitamina C vai levar a sangramentos. Então, cada uma tem um papel extremamente importante que não dá para dizer é irrelevante. Não, são todas relevantes. Agora, dentro dessa linguagem mais médica, né, existe também a chamada deficiência subclínica de vitamina. O que seria isso? Não sei. Sou muito direta, sabe assim, tem terminologias que eu não concordo, eu não entendo o que é subclínico. Subclínico de quê? Porque eu fiz um exame físico e já acho alguns sinais. Primeira coisa, para aparecerem sinais de deficiências de vitaminas, normalmente as perdas já têm que ser muito grandes, as deficiências já têm que ser muito grandes. Porque eu fiz uma história nutricional e vejo que a pessoa realmente come muito mal, esse seria talvez, mas a certeza é eu dosar. Às vezes eu doso, ela está normal e eu tenho sinais clínicos que não está normal. Então o que é o subclínico? Não sei. Mas a senhora, de certa forma, já respondeu. Aliás, eu gostei muito do que a senhora disse antes, quando eu falei do excesso de exames que muitos médicos acham exagerados. A senhora elencou aqui o tripé, na verdade, um tripé com 4 elementos importantes para uma vida equilibrada que teria. Com essa vida equilibrada, a pessoa, o indivíduo, teria todas as vitaminas necessárias, praticando atividade física, se alimentando com um prato colorido. Esse é o mais importante. Esse é o mais importante. Né? Alimentação, vitaminas. Os outros que nós discutimos aqui são o suporte para o equilíbrio corporal e mental. Sim, uma boa noite de sono e prepararia o corpo para essa absorção mais completa. Mas aí, continuando a minha pergunta, se hoje fica muito difícil praticar, é um absurdo, né? Mas fica difícil para a maioria da população praticar 150 minutos de atividade física de leve a moderada, tanto é que existe uma defasagem, os médicos acreditam até numa epidemia de inatividade física, porque muita gente não coloca isso na rotina. Se várias coisas não acontecem, a gente já pode entender que é um quadro de deficiência vitamínica aí para ser investigado? Veja bem, a atividade física não tem impacto na absorção de vitaminas, sono também não. Isso tem impacto no nosso equilíbrio orgânico. Se você me disser que a maioria das pessoas come mal, aí já é um fator de risco, sim, para eu pensar em algumas deficiências de algumas vitaminas. Na opinião da senhora? Na minha opinião, eu acho que a população, e não é a minha opinião, eu, Isabel, estou achando, isso são dados, principalmente no Brasil nós temos dados do Ministério da Saúde em relação aos hábitos alimentares do brasileiro. O brasileiro está a comer pior a cada ano que passa, principalmente com a diminuição de alimentos frescos e a troca por alimentos processados. E, obviamente, quando você vai... mas o processado também tem vitaminas? Tem adicionado, mas não é a mesma coisa de que eu estar alimentando normalmente. Será que os exames pegam isso aí? Vamos voltar lá à nossa conversa do início. Primeiro, não preciso fazer exames para testar tudo, até porque eu tenho dificuldades de dizer se esse exame é realmente fidedigno daquilo que representa. Então, não há como isolar, não há um ponto aqui, é holístico. Sim, é uma coisa só. A gente cuida
A gente estava falando, né, de prevenção para doenças que são até mais difíceis de diagnosticar, mas não existe uma prevenção específica. É o cuidado todo, holístico, para cuidar de tudo, né? Agora, se a senhora fosse elencar aí, 3 elementos, vamos por 5 alimentos que eles não poderiam faltar numa vida de todo dia aí, o que a senhora diria? Frutas? Não, qual fruta? Não tem qual, são todas, variado, porque a mesmice, ou seja, a repetição, se me dissesse assim, olha, eu como todos os dias 3 frutas por dia, só como laranja. Bem, em termos de vitamina C, você está ótimo. Mas e as outras que vêm de outras que são mais ricas? Então, a monotonia alimentar também não é indicado. Então, é colorido e variado. A atenção com as frutas da estação já seria uma boa dica, talvez, não? É uma excelente dica, principalmente do ponto de vista econômico, porque principalmente num país em que nossa população, em geral, tem deficiências econômicas, nós teríamos que tentar ensinar as pessoas a usar mais as frutas da estação. Então, laranja aqui é o tempo inteiro, mas assim, tentar comprar mais as frutas da estação, aquelas que estão mais baratas, de maior facilidade. E quando eu vou voltar lá naquele ponto que você mencionou, as pessoas não têm tempo de praticar atividade física, não têm tempo. Tempo a gente faz, é uma questão de prioridade. Então, eu costumo dizer, não é a sua prioridade. A sua prioridade é ver televisão, a sua prioridade é ir para um boteco, tudo bem. É a sua escolha, mas saiba que não é por falta de tempo. Chama-se única e exclusivamente, a sua prioridade é esta. Então, se você determinar hábitos de vida salutares, você determina as prioridades, você é dono do seu tempo. Você determina o que é a sua prioridade. Vou me usar novamente. Eu costumo normalmente fazer atividade física 4h30 da manhã, 5 horas. Não é uma regra absoluta. Hoje eu cheguei de viagem ontem tarde, eu tinha que estar no hospital cedo, eu estava cansada, eu não fui. Não vou deixar de ir? Não, ainda vou encontrar em algum momento hoje 1 minuto para eu ir lá fazer atividade física, porque ela é uma prioridade na minha vida. E quanto mais cedo esse checklist aí for feito, fica mais tranquilo o dia, né? Para mim é uma questão de escolha. Tem gente que não funciona de manhã. Então, quando eu me uso muito de exemplo, isso não significa que tem que ser seguido pelos outros, porque existem pessoas que gostam de fazer coisas cedo, outras que gostam de fazer à noite, meio do dia. Então, isso não se determina. A definição dos momentos, quando que você vai fazer isto, acolá, eu só questiono a falta de tempo. Sim, a falta de prioridade, de atenção. De prioridade. Então, em algum momento hoje, eu ainda vou encontrar para cumprir a minha prioridade do dia, que é fazer uma atividade física. Professor, de uma forma geral, a gente pode também dizer que as vitaminas podem engordar? Elas não. Quem engorda é a gente. Quem engorda é comer alimentos em excesso, independente são alimentos. Ah, mas se eu comer só proteína, não engordo. Como assim? Sabe assim, tem muita gente que decide por opções, respeitando suas opções, vou fazer a dieta da proteína, não vai engordar. Então, a balança é o que entra, e proteína também tem calorias, tudo tem calorias. O que entra é o que gasta. Então, o que faz engordar é o que entra de mais e se gasta de menos. Eu estou falando isso porque, às vezes, pode-se pensar que as vitaminas podem, de certa forma, aumentar o apetite. Mitos. Você não vai conversar sobre mitos? Sim, só estou antecipando, porque a conversa está tão boa. Esse é um mito. Mitos. Essa é uma questão. E, inclusive, muitos pais dizem... Eu lembro, os meus pais também me diziam que tinha que tomar vitamina para abrir meu apetite porque eu não gostava de comer. Eu não gostava de comer porque eu manipulava todo mundo, depois eu ia lá comer às escondidas, que é o que a criança faz. Agora, existe uma luta muito grande, né, com relação ao entendimento dos rótulos. A gente está falando desse mundo internético com tantas variedades de tipo de informação. E quando a gente fala de consumo de vitaminas, a senhora disse, né, comida natural, fresca, 5 porções de frutas, mas a gente vê no supermercado embalagens anunciando todo tipo de vitamina.
Você encontra também embalagens no supermercado de óleo, dizendo assim, sem colesterol. O óleo nunca vai ter colesterol. É simplesmente um marketing equivocado. É óbvio que a indústria alimentar quer vender, é o papel deles. Estão errados? Não. É o papel deles. Cabe-nos avaliar, questionar. É difícil ler rótulo, sim, é muito difícil ler rótulo, principalmente porque se for uma pessoa fora da área, porque não vai conseguir entender uma série de coisas que estão lá descritas e alguns rótulos, inclusive, não estão muito claros, ainda que exista uma obrigatoriedade da rotulagem adequada no nosso país. Há uma lei para isso. Mas também começa a ser patológico. Cada produto que eu vou comprar, eu vou ter que ler o rótulo. Será que não é muito mais fácil eu usar mais produtos naturais do que ficar comprando industrializados e saber o que está lá? Não, de certa forma, sim, mas é um hábito que faz parte da nossa vida cotidiana. Não do meu. Não? Não. Supermercado, comprar alguma coisa? Não, eu vou ao supermercado, eu compro, mas se eu decidir por um produto industrial, eu não vou ser absolutamente falsa em dizer que eu não compro produtos processados. Compro também, mas não é a rotina na minha prática gastronômica. E quando eu digo minha prática gastronômica, é porque eu mesmo preparo os alimentos da minha casa, porque eu adoro cozinhar. Então, eu não vou dizer que eu não uso produtos industrializados. Sim, vira e mexe, eu uso. Mas se eu optei por escolher, em algum momento eu li o rótulo daquele produto, que é o que eu vou continuar. Então, por exemplo, eu já sei molhos industrializados, seja molho de tomate, eu já sei que vai ter uma quantidade de sal maior. Então, eu já sei que quando eu for cozinhar, eu não posso usar tanto sal. Vai compensar Vou de compensar, outro jeito. Entendeu? Então, de novo, é uma questão de prioridades. Prioridade e planejamento. Não adianta fazer tudo sem pensar, sem planejar, sem imaginar. A senhora não vai cozinhar de uma hora para outra sem saber os ingredientes que tem em casa, né? Agora, a senhora falou também sobre a carne, que também tem vitaminas importantes. Uma dieta, uma rotina alimentar que substitua a carne por outros alimentos, ela pode ser satisfatória? Então, você está me perguntando sobre a história dos vegetarianos e veganos, Também, principalmente. Mas também pelo vegetariano ocasional, que possa também fazer um dia de troca, ou dois, ou uma semana. Em relação à carne, é só por causa da fonte da vitamina B12, carnes vermelhas. É a vitamina que está nessas... que a carne vermelha contém vitamina B12, essa é a fonte. Normalmente, quem é vegano e vegetariano e não come carne vermelha de jeito nenhum, tem que suplementar. Porque outros alimentos têm uma pequena quantidade mínima. Então, essas pessoas normalmente têm que ser suplementadas. Mas não são todos, porque eu tenho pessoas que eu acompanho que são veganos e não têm deficiência de vitamina B12. Mas comem outros alimentos que possam ter quantidades mínimas, mas em grande quantidade e supre. Então, cada indivíduo é único e eu particularmente não gosto de dar receitas de bolo, tipo, todo mundo tem que fazer isso, todo mundo tem que fazer... Não, é individual. Acabei dizendo, é no mínimo de 3 de cada 5 frutas por dia. Mas tem pessoas que com 3, beleza, estão ótimas. Tem pessoas que já têm uma necessidade maior, que gostam. Então, não existe uma regra. Cada indivíduo é único e tem uma situação que deve ser discutida e abordada com esse indivíduo. Dentro dessa unicidade de cada um, quais são os sinais que uma pessoa pode ter no seu próprio corpo que algum tipo de vitamina está em deficiência? Como é que ela pode se observar e perceber isso? Na verdade, vamos voltar lá ao início da nossa conversa, para esperar ter sinais, já há uma deficiência grande, normalmente. Então, por exemplo, pessoas que ficam com roxos, falta de vitamina K, por exemplo, o canto da boca sempre com uma feridinha, que chama keilite, é o nome técnico, vitaminas do complexo B. Normalmente, quando os sinais... Unhas quebradiças? As unhas quebradiças têm mais a ver com outros micronutrientes, não vitaminas especificamente. Mas pode ser composição, apenas, sem nenhuma deficiência. Então, quando os sinais acontecem, normalmente a deficiência já é uma deficiência importante. Mais
relevante de tudo é saber o que é que eu estou comendo. Sim, sim. Gostei muito do que a senhora falou antes da gente começar a gravar, que a senhora não gosta da palavra proibido, que proibido devia ser proibido de ser, a palavra devia ser proibida de ser dita. Mas já é proibido. Então, já viu? Olha o trocadilho. Proibido devia ser proibido. Eu mesmo falei, mas já é proibido. Na verdade, essa é uma conduta que eu sigo, e quando alguém me pergunta o que é proibido na minha dieta, eu falo assim, não tem nada proibido na sua dieta, nem na sua vida. Porque, aliás, diga-se passagem, olha só, proibiram o fruto proibido, olha no que deu. Por isso que a gente deixou de ser fênix. Temos uma data marcada para chegar e para ir embora. Adão e Eva lá foram ao fruto proibido, deu no que deu. Mas comeram maçã, que dizem que se a gente comer uma maçã por dia, a gente fica livre dos médicos para a vida inteira, como dizem os ingleses, né? Também não sei disso, não. A maçã é muito apregoada, como uma fruta cheia de nutrientes, enfim. Uma fruta boa, igual aos outros. Eu já vi que a senhora não tem uma preferência, né? Não. A senhora não tem uma queridinha, tipo... Não, eu tenho as minhas preferências pessoais, Sim. que eu gosto mais. Mas assim, de virar para alguém e dizer assim, olha, você tem que comer uma maçã, uma pera. Não, preferência. Sim. Eu, por exemplo, maçã é a fruta que eu menos como. É mesmo? É mesmo. É a que eu menos como. Tem lá em casa, mas eu uso mais maçã para fazer saladas. Não sou do tipo de chegar lá, pego uma maçã e vou dar uma dentada. Olha que coincidência. Tá? Eu prefiro outras, mas isso é uma escolha minha. Todos nós temos preferências que devem ser respeitadas. E o trabalho bem-sucedido entre médico e paciente se dá justamente quando eles encontram esse eixo, né? Eu sou assim, para mim funciona assim. Agora, com relação ao teor de vitamina na preparação do alimento cru ou cozido, isso muda, isso interfere? Sim, muda. Toda vez que o alimento sofre o processo, seja do cozimento, fritura, assado, vai perdendo a quantidade que tinha ali in natura. Não precisa de nem isso. O próprio suco de laranja, se você fizer suco de laranja e deixá-lo ali algum tempo, a vitamina C vai evaporar, porque é uma vitamina que evapora. Então, o processo de cocção leva à perda de quantidade que teria no alimento fresco. O que leva a menos perda é o processo de preparo a vapor. Mas mesmo assim não é a mesma coisa de que quando eu como lá uns brócolos frescos, crus, e uns brócolos a vapor. Já não tem. Aí você vai me perguntar, quantos por cento? Não sei. Sim. E o congelado? O congelado é menos adequado do que o a vapor, porque ele já passou no processo de o preparar para ser congelado, que normalmente é uma cocção curta, depois é colocado em choque de temperatura e depois vai para o congelado. Então, perde mais ainda. Quanto que perde? Também não sei. Sim. Bom, a gente está caminhando aqui para o nosso encerramento. Eu queria só terminar aqui falando do arroz com feijão. Por que ele é tão bem falado pelos nutricionistas? A senhora gosta dessa combinação? Ela é brasileiríssima? Ela é brasileiríssima, não tenha dúvida. Feijão altamente rico em ferro, principalmente, em fibras, que ajudam no funcionamento intestinal, em proteínas. Não é uma proteína de alto valor biológico, nem tem uma quantidade assim tão grande, mas é um alimento, acabei de mostrar, que é rico. O arroz é pobrezinho, tadinho, é mais fonte calórica, ou seja, de manter energia. Mas acompanha o feijão para muita gente por causa daquela questão já cultural, arroz com feijão. É uma questão cultural. De novo, cultura e folclore são coisas riquíssimas que devem ser respeitadas e mantidas. E é uma combinação boa. Principalmente que eu não vou precisar de ficar dando suplementos de fibras e nem de ferro e por aí vai. Agora, o que no meu entender não me faz muito sentido é comer arroz, feijão e macarrão no mesmo prato. Para mim isso é uma coisa assim, é um atentado
aos meus olhos gastronômicos, porque o arroz já é essa fonte grande de carboidrato e o macarrão também. Então, você vai comer o macarrão, não faz sentido pôr feijão com arroz. Se colocar uma batatinha frita, então, aí a senhora vai ficar Então brava. nem vamos falar. A batatinha frita é maravilhosa, é uma das coisas boas da vida, mas não vai acrescentar nutricionalmente, vai acrescentar caloricamente. E aí, esse é o problema, né? A bomba calórica. Se você quiser comer uma bomba calórica, vai em frente. Seja feliz. Professora, muito obrigado pela sua participação aqui, valeu demais, obrigado pela gentileza aqui conosco, foi ótima conversa, valeu. Obrigado, foi um prazer. A gente volta daqui a pouco continuando a falar sobre vitamina e também suplementação. Até daqui a pouco.